Oi pessoal, hoje estou vindo aqui falar com vocês e dizer que eu não estou bem. Eu não estou bem. Ontem eu passei o dia no hospital. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O vídeo vai ser um pouquinho diferente hoje, porque vai ser mais um bate-papo com vocês, mais uma conversa, trazer algumas novidades, pensarmos algumas coisas juntos. Não vou trazer questões políticas específicas, nada disso. Vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo e aí vamos trocar umas ideias aqui. Como eu falei, ontem eu estive no hospital, eu tô esquisitão esses últimos dias, eu tô com uma tontura que começou, já tem um tempo na verdade, eu tinha meio que uns episódios de tontura assim, mas 2 dias atrás piorou bastante e a sensação quando eu me levanto assim é de que eu vou despencar, assim, então assim, a cabeça começa a balançar, os membros pesados, né, braço e perna pesados, eu não consigo caminhar nem 2 quadras direito, então assim, eu fiquei bem mal esses dias. E aí ontem eu fui para o hospital fazer uma bateria de exames e ver o que está acontecendo, né? Fiquei muito preocupado porque eu nunca tive nada parecido antes. E a sensação é quase como se eu tivesse tomado, sei lá, um antialérgico ou um antigripal, que dá aquele efeito colateral, meio de estar meio nas nuvens, assim, meio que aéreo. Quando eu estou sentado é menos, mas de pé realmente o negócio ficou bem complicado. E aí ontem de manhã eu estava indo para a escola com meu filho, né, levar o meu filho para a escola, e daí no caminho, assim, saiu do prédio, no caminho, assim, 1 quadra a gente andou, eu já comecei a ficar, sabe, bambeando, assim, eu falei, olha, Felipe, eu preciso ir para o hospital, que o pai não está bem. Já tinha acontecido isso na noite anterior, ele ficou bem assustado com isso, até me perguntou assim, ah, pai, e se você morrer, o que acontece? E daí eu falei assim para ele, olha, se o pai morrer, você se despede do pai e o pai vai ser enterrado. Bem, no meu caso, eu vou ser cremado, não quero ser enterrado, não. E aí ele ficou assim, mas é assim, tão simples? Eu falei, é simples, é assim que acontece, as pessoas morrem e enterra, né? E aí até antes de entrarmos no que aconteceu ontem no hospital, mas é até curioso pensar nisso, que fiquei pensando depois sobre isso, né, como meu filho nunca viu a morte de perto, né, não tem nenhum contato com ninguém com ninguém que morreu, nunca foi num velório na vida, nunca foi num enterro. Na idade dele, ele está com 12 anos, na idade dele eu tinha ido, na idade dele eu já tinha ido a sei lá, uns 10 velórios na vida. Então assim, meu pai, né, tinha morrido quando era muito novo, meu avô, sabe, tia e outras pessoas que eu acabei indo em velórios, né, então assim, para você perceber como, sabe, essa ideia da morte e a naturalidade da morte na vida das pessoas é tão distante para certos jovens, certas crianças, que elas nunca viram nada parecido. Então, assim, vão ver um dia, né? Vão ver um dia, obviamente, mas para nossa geração, e eu acho que para gerações anteriores ainda era muito mais comum, né? Crianças que morriam já bebê por causa de uma alta taxa de mortalidade infantil, acidentes e outras coisas que aconteciam, doenças, né, que hoje em dia tem tratamento e que no passado era uma sentença de morte. Então, foi interessante ver a reação dele, assim, ele nunca teve que ser confrontado com isso antes. É claro que aparentemente não é nada grave, porque daí ontem foi para o hospital, né, tô com essa tontura, fui para o hospital, e aí fizemos uma bateria de exames lá e aparentemente não é nada neurológico e nem cardíaco, né, eu fiquei um pouco assustado, fiquei assim, ó, já tive um infarto anos atrás, eu fiquei um pouco de receio que fosse um AVC, alguma coisa assim, até porque eu tenho histórico familiar, então fizemos lá os exames e não é nada cardíaco nem neurológico, a princípio pelo menos. Agora, hoje eu vou ao médico daqui a pouco, vou lá para ver o que pode ser, né? Tentar excluir outras causas, porque talvez seja algum remédio dando efeito colateral, alguma coisa aí que deu uma desregulada. Mas está bem feio o negócio. Então, assim, não está me impedindo de trabalhar aqui no YouTube, porque eu faço sentado, mas outras coisas está afetando sim. Às vezes caminhar na casa, né? Ir de um ambiente para o outro eu já fico tonto, então vou ter que ver o que é isso. Espero melhorar nos próximos dias aí e voltar à normalidade, né? Então, tendo dito isso, agradeço a preocupação de vocês aí, né? Quem acompanha o canal, quem já viu outros momentos também complicados meus de saúde aí, então agradeço a preocupação aí para quem se preocupa. Para quem não se preocupa, dane-se. Bem, e aí essa é a primeira coisa, né? O primeiro assunto é talvez aí nos próximos dias a produção do canal possa alterar um pouco, porque eu não sei também como é que vou estar amanhã, mas hoje eu estou um pouquinho melhor. Estou tomando remédio, fui medicado, então tá um pouquinho melhor do que estava ontem. Ontem estava bem difícil. E aí, vou trazer algumas novidades para vocês aqui, né? Algumas coisas que aconteceram esses dias, para vocês estarem a par do que está acontecendo. A primeira delas foi que algumas pessoas pediram para mim uma versão impressa das traduções que eu fiz do Descartes. Se vocês se recordarem aqui, eu fiz tradução de 2 textos do René Descartes, que é um filósofo francês muito importante, ele é considerado o precursor, ou quem inaugurou o pensamento moderno na filosofia, e ele tem 2 obras de referência que são centrais para o pensamento filosófico e para a ciência moderna também, né, para a ciência que se origina ali
no século XVII. E aí esses dois textos são O Discurso do Método, que é uma espécie de uma autobiografia intelectual do Descartes, na qual ele retraça, né, o passo a passo do ceticismo dele metodológico para poder chegar às primeiras certezas. Então eu vou desmontar todo esse edifício de conhecimento que eu fui construindo ao longo da vida e a partir disso eu vou tentar construir um novo conhecimento com bases sólidas, com um conhecimento certo e indubitável. E aí o outro texto dele são as Meditações Metafísicas, um texto muito importante, que é onde ele constrói esse conhecimento, né? Ele repete esse percurso da dúvida metódica e ele vai reconstruindo a partir de algumas certezas que ele vai obtendo ao longo do trabalho. Esses dois textos eu traduzi o Discurso do Método do francês e as Meditações do latim, que foi a língua original que Descartes escreveu. Logo na sequência fizeram uma tradução para o francês com a supervisão do Descartes, mas o texto original surge em latim. Então eu optei por traduzir diretamente do latim, aí cotejando com outras edições, né, comparando com outras versões, aí outras traduções já feitas, mas foi esse trabalho. Então, esses textos saíram inicialmente na Amazon, eu publiquei esses dois textos aqui, eles estão disponíveis na Amazon, os links vão estar na descrição, estão sendo muito acessados e muito lidos, fico contente com isso, porque são dois textos fundamentais mesmo da filosofia, e aí eu fechei com a Cotter Editorial de publicarmos a edição impressa desses textos e está na pré-venda. Então, se você for agora, eu vou deixar os links também na descrição aqui, você pode comprar as edições impressas desses textos, como referência, né, caso você trabalhe com isso, caso você queira ter também. A capa está lindíssima, está assim, bizarra de bonita, sério, a capa ficou assim brilhante, então assim, é um trabalho que me dá muito orgulho. Eu adoro fazer essas traduções, porque também o ato de traduzir também é um trabalho de acessar o pensamento do filósofo, né? Você tem que encontrar soluções, você tem que adentrar o universo linguístico daquele autor e filosófico daquele autor para você poder trazer alternativas, respostas para o português que façam sentido. Então é um modo de você ler também o texto com mais profundidade, de você mergulhar de um modo distinto na obra. Então eu estou fazendo isso com vários autores que eu curto, que eu já li, ou que me marcaram, e estou traduzindo para o português também a partir do idioma original. Vou fazer com outros autores agora, em breve vai sair mais um também que eu vou traduzir aqui, que eu estou trabalhando agora nas notas, então eu estou pouco a pouco publicando esses textos aqui que fazem parte da minha formação intelectual, textos que me marcaram em vários momentos da minha trajetória como aluno de filosofia, como pensador, como, sei lá, teórico público, intelectual público. Então, só para avisar, esses dois textos estão agora na pré-venda, a versão impressa. A versão digital, a versão em e-book já está disponível e você pode conferir aí e ler se te interessar. Aí, além disso, também mencionar o 20 táticas para você arrasar nos debates, que está entre os lançamentos na Amazon, nas categorias dele, né, entre os mais vendidos. E eu fico muito contente também que está tendo uma boa reação das pessoas, as pessoas estão curtindo ali. Eu até vi uma live ontem e o Luan comentou, né, que ele não curtiu o título, ele achou o título que não era bom o título do livro, mas o título é irônico. Assim como o título do meu primeiro livro, né, sobre debates, que era Como Você Vencer no Debate Tendo Razão, que era um título também irônico, satirizando a edição prefaciada pelo Olavo de Carvalho do livro de Schopenhauer, que é Como Você Vencer no Debate Sem Precisar Ter Razão. Então fiz um livro que seria quase uma resposta, quase seria o anti-Olavo de Carvalho, né? Porque o Schopenhauer não defende isso. O Schopenhauer, a defesa dele é muito mais sutil, né? Ele é alguém que no texto dele, que se chama originalmente Arte de Ter Razão, no texto original dele, ele defende que as pessoas participam dos debates muitas vezes por vaidade. Então, assim, elas vão por vaidade para esses debates e elas não estão muito dispostas ou não estão muito interessadas na verdade, elas estão dispostas a ganhar esse debate, a demonstrar que elas são fodonas. É vaidade, eles vão por vaidade. O Schopenhauer era crítico disso, ele acaba o texto criticando isso, mas ele faz um texto mostrando, né, como se dão essas dinâmicas de debates, e aí o meu texto, esse segundo texto agora, que é 20 táticas, ele vai nessa pegada, mostrando alguns recursos que o Schopenhauer não menciona, mas alguns recursos que são muito utilizados para tentar vencer nesses debates, né. Eu também entendo que esses debates são em grande parte por vaidade. Não há nenhuma preocupação, ou pouca preocupação com a veracidade do que é dito. Há mais preocupação em desmontar o interlocutor e provar que você é o bicho. Então é isso. Então vá lá, confira. E curiosamente também esse texto, além de estar entre os mais vendidos no Brasil, ele está agora entre os mais vendidos na Amazon Alemanha, na versão em alemão.
eu fiquei bem surpreso porque eu não tenho público em alemão, eu não, sabe, não tenho presença digital no público alemão, não tenho canal no YouTube que fala alemão, então assim, não tenho nenhuma influência no mercado editorial alemão, assim, a ponto de ter uma audiência lá, e o texto está sendo lido bastante, inclusive, e eu estou bem surpreso com isso. Então assim, além do Brasil, que eu tenho audiência, tenho público, lá na Alemanha também o texto está entre os mais vendidos da Amazon. Bem curioso, bem inesperado, jamais imaginei que isso acontecesse. Só lembrando que o texto do Schopenhauer é da Alemanha, então assim, parece que o alemão curte esse tipo de texto sobre debates, né? Bem curioso, só para deixar aqui uma observação. E também, por fim, lembrando que está na pré-venda agora na Amazon um outro texto meu que vai sair em novembro, que se chama O Golpe que Falhou, que é um texto fazendo a anatomia da tentativa de golpe de Estado no Brasil, a tentativa de golpe bolsonarista do 8 de janeiro de 2023. Então, assim, é um texto muito importante, eu acho que eu dei uma pesquisada ali, eu não vi nenhum texto que trabalhe de maneira tão abrangente com o que aconteceu nesse momento, até agora pelo menos, né? Então vai ser o primeiro livro sobre isso especificamente, retraçando a genealogia do golpe de Estado no Brasil, a tentativa de golpe de Estado, o que aconteceu no dia 8 de janeiro e por que fracassou e o que aconteceu. Então, vale conferir porque é muito assustador. Mesmo para mim, né, que estava acompanhando dia a dia a preparação do golpe, o discurso golpista do Bolsonaro, eu passei anos falando sobre isso. Né? O meu primeiro livro, que é O Minha Especialidade é Matar, basicamente é uma série, né, vários artigos que eu escrevi ao longo de um ano sobre o Bolsonaro, retraçando esse espírito golpista do bolsonarismo, né, o discurso golpista dele, as falas antidemocráticas. Então, assim, eu fiz meio que uma crônica do golpismo bolsonarista, isso no primeiro ano de mandato dele. Aí, nesse livro agora, O Golpe que Falhou, a gente vai perceber como várias decisões tomadas pelo Bolsonaro foram feitas já pensando na ruptura democrática. Então, assim, só para citar um caso aqui que eu achei bizarro, e eu não tinha ideia disso até ler, sabe, os relatórios da CPI dos atos antidemocráticos, até ler os documentos originais das investigações sobre isso, que foi a instrumentalização dos CACs, ou seja, os colecionadores de armas no Brasil, né? Então, assim, as medidas que o Bolsonaro foi adotando para facilitar o acesso a armas, como isso já tinha como objetivo criar uma milícia para um golpe de Estado, ou potencialmente, né? Então, assim, possivelmente criar uma população armada bolsonarista que fosse respaldar o golpe de Estado. Isso com o pretexto, obviamente, né? Isso com o argumento, que é um argumento tosco utilizado nos Estados Unidos, de que a população armada não vai ser vítima da repressão, do autoritarismo, de um tirano. Então, assim, você tem um projeto no Brasil de armar a população para que eles defendessem o golpe de Estado bolsonarista. E isso armou muita gente. Muita gente tinha muitas armas e muita munição e estavam prontos a lutar do lado do Bolsonaro. Isso é muito pavoroso. Isso é um dos fatos, né, um dos elementos que foram levantados, descobertos ao longo das investigações, ao longo das comissões parlamentares. Então, assim, isso é assustador. E aí, quando você observa tudo isso, você reúne tudo isso num livro só, né, todas essas etapas, o gabinete do ódio, por exemplo, a BIM paralela, a facilitação de acesso a armas, o uso da Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores no Nordeste de votarem no Lula, vários momentos, né, a tentativa de coação ou de cooptação de militares para o golpe de Estado, quando você vê tudo isso junto, é muito pavoroso, é muito assustador mesmo para quem estava o tempo todo acompanhando isso. Quando você vai vendo a cronologia e vai acompanhando tudo, você fala assim, gente, foi muito perto mesmo. E tem gente que até hoje nega isso, tem gente que até hoje nega que houve uma tentativa de golpe de Estado, tem gente que até hoje recusa isso com base, ou em parte, porque é bolsonarista e não vai reconhecer isso, não vai aceitar isso. Sei lá, deputados bolsonaristas que negam até hoje, mas também tem gente de esquerda que fez isso e ainda hoje faz, dizendo que não tem nada disso. Então, assim, é muito tentar tapar o sol com a peneira. E daí quando você olha tudo reunido, né, com base em documentos, com base em evidências, com base em depoimentos, com base, sabe, em provas documentais, conversas de WhatsApp, minutas do golpe, quando você reúne tudo isso, é bastante bizarro. Então eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para que você vá na pré-venda, está lá na Amazon também, e quem sabe possa servir como um registro de quão perto nós tivemos de um golpe de Estado bolsonarista. Uma série de fatores evitaram isso, mas eles estavam sim determinados a tentar o golpe. Obrigado por acompanhar aqui hoje, né? Como eu falei, eu estou meio esquisito, estou meio aéreo, espero que nos próximos dias esteja melhor. Vamos lá medicar e ir no médico daqui a pouco para ver o que está acontecendo, mas eu tô mal, mas estou bem. Tô mal, tipo, com limitações.
Mas obrigadão por acompanhar aqui, deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força, ainda mais nesse momento agora que talvez fique um pouco errático os vídeos aqui, caso eu não consiga gravar, mas se torne um membro para dar uma força. Confira meus livros na Amazon, são vários livros agora, eu estou numa produção frenética esse ano, eu consegui voltar a escrever, fazia muito tempo que eu não conseguia produzir tantos livros assim, houve alguns anos que eu conseguia produzir 4, 5 livros por ano, e esse ano que eu estou numa pegada muito boa, conseguindo fazer livros meus, traduções, então assim, que legal que eu estou bastante envolvido aqui, porque eu tinha perdido um pouco o ânimo, perdido um pouco o gás, várias coisas acontecendo na minha vida, então eu estava meio que desorientado, mas agora eu estou no rumo aqui. Então um forte abraço para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!